Paz seja com todos. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Sejam bem-vindos novamente ao canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e nós estaremos hoje dando continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Amém, queridos? Hoje, dia 23 de novembro de 2025, a data que eu estou gravando essa aula, né? Hoje é a aula número 42, nosso curso do Apocalipse. Hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 12, né? Lá na Bíblia, último livro da Bíblia, último livro do Novo Testamento, capítulo 12, tá? Do Apocalipse. É esse o capítulo que nós vamos começar a estudar hoje, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem, estejam com saúde, estejam firmes na presença do Senhor, estejam a cada dia desfrutando, né, desse amor maravilhoso que Deus nos dá, a graça, a misericórdia, o perdão que Ele derrama sobre nossas vidas, e que diante desse mundo que nós estamos vivendo, né, cada dia algo novo que aparece, uma loucura nova que aparece nesse mundo, mas que o Senhor possa nos dar sabedoria, possa nos dar conhecimento, possa nos dar unção, que nós possamos continuar firmes, independente, né, do que possa acontecer, nós possamos continuar firmes, com fé no Senhor e principalmente buscando o nosso foco principal, que é o quê? A eternidade com Cristo. Amém? Esse é o nosso foco principal. Dito essas poucas palavras, né, vamos estar orando para dar início à nossa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós engrandecemos o teu santo e poderoso nome, porque tu és o Rei dos reis, porque tu és o Senhor dos senhores, porque tu és aquele que governa, Senhor, todas as nações. O Senhor é aquele que está no controle total, Pai, de todas as coisas. Todas as coisas que acontecem, Senhor, aqui na terra, Pai, com nossas vidas, estão debaixo, Senhor, da tua permissão, ó Deus. O Senhor não se surpreende com nada, Pai, porque o Senhor já escreveu a história já está escrita, e basta agora nós vivermos essa história, Pai, dia após dia, até o seu cumprimento final. Até a segunda vinda de Cristo, até o dia do juízo final, até o dia que começaremos a desfrutar de uma nova vida, um novo céu, uma nova terra, uma vida eterna juntamente contigo na tua presença, Senhor. Obrigado por essa aula que nós vamos iniciar nesse momento. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que eu possa tirar as nossas dúvidas e nos alimentar um pouco mais daquilo que é essencial para nossas vidas, que é a tua palavra, que é esse alimento espiritual, Senhor. Muito obrigado. Espírito Santo, permaneça conosco. Nós te pedimos, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, aula 42, o título da aula de hoje é O Dragão Ataca a Igreja, né? Apocalipse, livro de Apocalipse, do versículo 1, capítulo 12, versículo 1 ao 18. Na verdade, hoje nós não vamos ver, hoje vai ser a primeira parte, na verdade. A primeira parte nós vamos falar um pouco aí da mulher, né? Nós vamos ler o texto aqui na Bíblia, vou colocar a Bíblia aqui. Nós vamos ler o texto de Apocalipse na Bíblia, tá? Nós vamos ver que vai ter, nesse primeiro texto aqui, capítulo 12, nós vamos ter alguns personagens, que é a mulher, que é o filho da mulher, e é o dragão, ok? Aí nós vamos desenvolvendo aí, para o conhecimento de todos, e João estava simbolizando, escrevendo para nós. Vamos lá então? Apocalipse 12, a partir do versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu
as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. E ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se os céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos, metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus. O dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém, queridos? Então, esse é o capítulo 12 do livro de Apocalipse, tá? Ah, só que relembrando algumas coisas, o que acontece? Capítulo 1, né, de Apocalipse, até o capítulo 11 de Apocalipse, nós estudamos 3 sessões, ok? A primeira sessão foi sobre as 7 igrejas, né, ou 7 candeeiros, aonde nós iniciamos com Jesus se apresentando a João, e no final da última carta à igreja de Laodiceia, ele dizendo: "Já estou às portas, já estou às portas", ok? Depois nós vimos aí a segunda sessão, que falou sobre os 7 selos, e o último selo também culmina no juízo final. Falamos depois sobre as 7 trombetas, ok? As tragédias que irão acontecer contra o povo ímpio, né? E agora nós estamos dando início à quarta sessão do livro de Apocalipse, aonde aqui é praticamente o miolo do livro do Apocalipse, porque a cada sessão a gente percebe que João estava repetindo praticamente as mesmas mesmo foco, que é a vinda de Jesus, o primeiro nascimento de Jesus, algo que aconteceria durante toda essa nossa era, durante todo esse nosso tempo que nós estamos vivendo, até a segunda vinda, que nós chamamos dessa última dispensação, até a segunda vinda de Cristo. E em cada sessão, João conta essa mesma história da primeira vinda, a segunda vinda de Cristo, com detalhes diferentes, ok? Então essa quarta sessão,
ela vai falar vai falar de alguns personagens, né. Aqui no capítulo 12, nós começamos a ver a personagem que é a mulher, o filho da mulher e o dragão e a serpente. Então só para a gente sintonizar rapidamente aqui, depois a gente vai, entender melhor cada parte, mas a mulher representa porque o livro do Apocalipse é o quê? Símbolos, né. Então nós temos que ver esse livro com muita simbologia. A mulher representa quem? A mulher representa a igreja, né. É a igreja na sua totalidade. A igreja, então, aqui é representada pela mulher. O filho que foi dado à luz, no caso é quem? É Jesus, Salvador, o Redentor, nosso Messias. Esse é o filho da mulher que foi dado à luz. E o dragão, né, ou também a serpente, o dragão e a serpente aqui são os mesmos personagens, é quem? É diabo, é Satanás, ok? Então, dito isso, e nós, conhecendo quem são esses 3 personagens aqui, do capítulo 12, vamos lá para ele. Então, o livro de Apocalipse tem 2 grandes divisões. Apocalipse de 1 a 11 fala da perseguição do mundo contra a igreja e os juízos de Deus aos ímpios, tá? Então, do 1 ao 11 fala da perseguição do mundo, das pessoas que não acreditam em Deus, dos ímpios, né? Contra a igreja e os juízos de Deus que vai recair sobre essas pessoas ímpias, que estão indo contra a igreja. E isso em resposta às orações dos santos, que é a igreja. Agora, Apocalipse, do capítulo 12, nós vamos começar a ver hoje, até o final do livro, que é o capítulo 22, vai falar o quê? Da perseguição cruel desse quarteto do mal que ataca a igreja. Quem é esse quarteto do mal? Né? É Satanás, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Esses 4 personagens é o quarteto do mal que vai atacar a igreja. E hoje nós vamos ver desse quarteto, nós vamos ver o primeiro personagem, né? Que é o dragão, que é a serpente, que é Satanás, ok? E também do capítulo 12 ao 22 fala o quê? Fala da vitória, né, retumbante de Cristo e sua igreja sobre esses inimigos. Então, o livro do Apocalipse, ele vai no quê? Ele vai nos dar a certeza que apesar de todas as batalhas, que apesar de todas as lutas que a igreja vai sofrer, que a igreja vai passar, ok? No final, a vitória é de Cristo e da igreja, ok? Então, na primeira divisão que nós já vimos, que é do capítulo 1 ao 11, nós tivemos 3 sessões, como eu falei. 7 candeeiros, né, que são as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas. Nessa segunda divisão, que é do capítulo 12 até o 22, nós teremos mais 4 sessões. O quarteto do mal, que é essa que nós vamos começar a ver hoje. Depois vamos ver sobre as 7 taças da ira de Deus, ok? E a vitória retumbante de Cristo sobre a grande Babilônia, sobre o anticristo e sobre o falso profeta. E no final, a vitória de Cristo sobre o diabo, os ímpios e a morte. E por último, os novos céus e a nova terra, ok? Mais 4 sessões nós temos aí daqui para frente ainda para estudar do livro de Apocalipse. Em cada sessão dessa, cobre-se o quê? Aquilo que já falei. Todo o período que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. Tendo visto a cena do juízo final, no prelúdio do 7º selo e no prelúdio das 7 trombetas, agora, aqui em Apocalipse 12, nós voltaremos ao início da história, na primeira vinda de Cristo. William Hendrickson sintetiza essa verdade da seguinte forma: como em cada uma das sessões anteriores, assim também aqui voltaremos ao princípio de nossa dispensação atual, para recorrer ao mesmo terreno. Qual que é a nossa dispensação atual? É esse período que nós estamos vivendo, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, ok? Em cada visão, fazemos uma viagem que nos leva através do curso inteiro desta era, ou seja, dessa dispensação, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Por meio de um simbolismo
que é inequívoco, que não tem dúvida, João nos transporta até o momento do nascimento e da ascensão de Cristo. E está em quê? 12, Apocalipse 12, versículo 1 ao versículo 5, ok? Está aí. Depois a gente vai ler aqui, ó, do 1 ao 2 e o 6. Mas nós já lemos lá, do 1 ao 5. Então, não se termina a visão dessa quarta sessão até que vemos sentado um semelhante ao Filho do Homem, que tem em sua cabeça uma coroa de ouro e em sua mão uma foice afiada. Ou seja, chegou novamente o dia do juízo. Ok? Então, essa sessão de número 4, nós estamos começando hoje, falando sobre esse quarteto do mal. João dá início aqui no capítulo 12, falando sobre o que? O nascimento de Cristo. Nascimento e ascensão de Cristo aos céus, ok? E lá depois, no capítulo 14, porque essa quarta sessão é o capítulo 12, 13 e 14, tá? João começa a falar dela no 12 e termina no 14. Então, lá no final do 14, João vai escrever: ele viu um semelhante ao Filho do Homem, que tem em sua cabeça uma coroa de ouro e em sua mão uma foice afiada. O que significa isso? Chegou novamente o dia do juízo. Então, mais uma vez, nessa quarta sessão, João começa falando da vinda de Cristo e termina com o juízo. Ok, pessoal? Então, o tema principal dessa segunda divisão do livro, que é do capítulo 12 até o capítulo 22, é o mesmo da primeira, né? Que nós vimos do capítulo 1 ao 11. Qual que é o tema principal? A vitória de Cristo e da sua igreja. A vitória de Cristo e a nossa vitória. Contudo, aqui a luta do diabo e seus anjos contra a igreja será mais renhida. Por quê? Porque nós falamos que do capítulo 1 ao capítulo 11, quem é que está lutando contra a igreja? São os próprios moradores da terra, os ímpios, aqueles que não acreditam em Deus, ou até acreditam em Deus, mas querem seguir a Satanás. São contra o reino de Deus. Esses é que vão perseguir a igreja no primeiro momento. Mas agora aqui, nesse segundo momento, não é mais os ímpios, mas é quem que vai perseguir a igreja? É Satanás, tá? Satanás, o anticristo e a besta. Então, por isso que agora a luta vai ser mais forte contra a igreja. Edward McDowell, diz que daqui em diante a história do livro de Apocalipse é a história do conflito entre a soberania de Deus em Jesus Cristo e a pretensa soberania de Satanás. Pretensa, porque ele não tem soberania nenhuma. Ele acha que tem, mas não tem, né? Atuando na onde? Nos governantes do mundo. A gente sabe muito bem, como diz o livro de Efésios, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra quem? Contra aqueles que governam essas pessoas, contra as potestades no mundo espiritual. Então, Satanás, ele usa pessoas aqui, pessoas poderosas, influentes, para poder fazer o mal na terra, ok? Então, né, Satanás acha que atuando nos governantes do mundo, ele vai conquistar a vitória, mas na verdade ele já está derrotado. Capítulo 12 do livro do Apocalipse revela-nos 3 cenas. Então, primeiro, o dragão realiza 3 lutas. A primeira luta é contra quem? Contra Deus e seu Messias, que é Jesus Cristo. A segunda luta, contra o anjo Miguel. E a terceira luta, contra a mulher, que simboliza a igreja de Deus. Ok? Então, em todas as 3 lutas, Satanás sai derrotado. Bom, primeiro, a descrição da mulher perseguida, tá? Está nos versículos 1, 2 e 6 de Apocalipse 12. E diz assim o texto: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, sofrendo dores para dar à luz. E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem
durante 1260 dias, ok? Então, João destaca aqui 3 aspectos dessa mulher, né. Quais são os aspectos? Em primeiro lugar, essa mulher é um símbolo da igreja. Então, a Igreja Católica Romana entende, né, de acordo com a interpretação deles, que essa mulher seja um símbolo de Maria, Maria que foi mãe de Jesus. Os dispensacionalistas creem que essa mulher seja um símbolo da nação de Israel, mas a interpretação mais coerente é entender a mulher como um símbolo da igreja, representando a igreja. Em ambas as dispensações, a igreja é uma só, né? Ou seja, antes de Cristo, a dispensação antes de Cristo vinha a primeira vez, e nessa segunda dispensação que nós estamos vendo agora. A igreja é uma só. Não tem a igreja de Israel do Antigo Testamento e a igreja nova agora do Novo Testamento, né. É um só povo escolhido de Deus. É uma só vinha, uma só família, um só rebanho, um só corpo, uma só esposa de Cristo, uma só nova Jerusalém. Então, em primeiro lugar, entendemos que essa mulher significa, simboliza a igreja. Segundo lugar, essa mulher está vestida do sol, ou seja, ela é gloriosa e exaltada. Isso que significa estar vestido do sol. Ela é iluminada, gloriosa, exaltada. E a igreja, ela reflete a beleza de quem? De Cristo. A igreja reverbera o brilho da glória de Deus. E assim como o ouro cobria as tábuas da acácia do tabernáculo, a glória de Deus também cobre a igreja. A beleza de Deus está estampada na igreja. A glória de Deus refulge na e através da igreja. Então, através de nós que somos a igreja de Cristo, é que a glória se manifesta. Então, segundo lugar, essa mulher vestida do sol, ela reflete, né? A igreja reflete o brilho de Cristo, a glória de Cristo. Terceiro lugar, essa mulher tem debaixo dos pés a lua, ou seja, ela exerce domínio, ok? Ela tem algo debaixo dos pés. Então, ela exerce um domínio. Então, o cabeça da igreja é aquele que tem todo o poder e que tem toda a autoridade no céu e na terra, ou seja, Cristo. Então, a igreja está em Cristo. Então, ela está entronizada com ele. Nós somos o corpo, a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Ela é a noiva do Cordeiro também. Então a igreja também é a noiva do Cordeiro. E ela está assentada junto com Cristo, acima de todo principado e acima de toda potestade. Ou seja, a igreja recebeu autoridade sobre o diabo e suas hostes celestiais. A autoridade da igreja foi dada por quem? Por Jesus. O domínio da igreja não é político e nem econômico, ou seja, não é homem que passa ou que dá autoridade para a igreja, mas foi o próprio Jesus, o próprio Cristo. Então, o que nós temos como sendo igreja é uma autoridade espiritual. Quarto lugar, essa mulher tem em sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, ou seja, ela é vitoriosa. A igreja, ela é vencedora, porque ela está em Cristo. E a vitória de Cristo é a nossa vitória também, amém? Nós vimos que nós estamos entronizados com Cristo. Então a vitória de Cristo é a vitória também da sua igreja. A exaltação de Cristo, a alegria de Cristo é também a nossa exaltação. A igreja é mais do que vencedora, dizem Romanos. A igreja triunfa com Cristo. Na mesma nuvem em que Cristo vem na segunda vez à terra, a igreja vai subir gloriosa com ele. A igreja se assentará em tronos para julgar o mundo e os seus anjos, ok? Então a igreja tem o quê? Ela tem essa vitória sobre ela. A igreja tem brilho, a igreja tem autoridade e a igreja tem vitória, ok? Quinto lugar, essa mulher está grávida, ou seja, a sua grande missão, a missão da igreja é dar à luz a Cristo segundo a carne.
Então Deus preparou um povo especial para ser o veículo da chegada do Messias ao mundo. Então quem é esse povo especial? Os judeus, os israelitas, ok? Esse processo foi doloroso e foi sofrido. Houve muita dor e muitas lágrimas, né? Muitas forças hostis e muitas artimanhas do dragão, que é Satanás, tentaram frustrar esse plano de Deus e destruir essa criança que era Jesus. Ao longo da história narrada no Velho Testamento, houve muitas perseguições tentando impedir o que? A vinda do Messias prometido. Mas Deus protegeu seu povo e na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. Amém? Jesus veio ao mundo para ser o salvador desse mundo. Bom, então, quinto lugar, a mulher que a igreja estava grávida, né? E aqui também representando Maria, estava grávida para dar à luz a Jesus. Sexto lugar, essa mulher é protegida por Deus da fúria do dragão. A igreja é protegida por Deus. Ela tem sido sustentada por Deus no deserto. O deserto, nesse caso aqui, não é um lugar físico, né? Não é um lugar geográfico, não é o deserto do Saara, não é um lugar árido de areia, não, né? Não é um lugar que está no mapa. A igreja pode ser protegida até mesmo lá em Pérgamo, onde está o trono de Satanás, e apesar disso, ter sem sair de lá, sem emigrar. Então, no caso aqui, o deserto não é um lugar geográfico, ok? É um período de dificuldades, um período onde a igreja sofre, mas Deus protege. Então, o mundo não é o habitat da igreja. Somos peregrinos aqui, ok? Então, esse mundo que nós vivemos não é o nosso habitat principal, não é o nosso habitat eterno. Nós somos peregrinos aqui, ou seja, nós um dia iremos para novos céus, novas terras. Então, nós não estamos em casa aqui. Durante 1260 dias, um símbolo de todo o período da igreja. Não é literal, tá? Esses 1260 dias não são dias literais. É um símbolo do quê? De todo o período da igreja, onde ela é protegida por Deus. Então, às vezes, não da morte, mas na morte. Né? O que vem a ser Deus proteger nós que somos a igreja, não da morte, mas na morte. Não da morte quer dizer que nós provavelmente iremos passar pela morte física, ok? Por essa primeira morte, que é a morte física. Seja por doenças, seja por enfermidade, seja por algum tipo de perseguição, seja por assassinato, seja pelo que for. Deus não vai nos livrar dessa primeira morte física, mas vai nos livrar na morte, ou seja, da morte eterna, da morte espiritual, ok? Então, de acordo com Apocalipse 7, 3 e 9, 4, a igreja recebeu um selo, recebeu uma marca. E de acordo com Apocalipse 11, 1, ela recebeu uma medida. Nós lemos, né? Nós aprendemos na aula passada essa medida, o que? Proteção. E agora a igreja, que é a mulher, recebe asas também. Então, todos esses símbolos, selo, né? Selo, medida, asa, eles o quê? Eles significam o quê? Que Deus protege a igreja, Deus protege o seu povo do poder do mal, ok? Então aqui, né, como nós vimos, João deu 6 características, né? 6 características, tem 6 aspectos dessa mulher que está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, que simboliza a igreja, certo? Agora nós vamos ver um pouco sobre o filho da mulher perseguida, né? Apocalipse 12, versículo 5 diz assim: E ela deu luz a um filho homem, e há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então aqui João, ele está resumindo o que aqui? Está resumindo o nascimento de Cristo através de Maria, e está resumindo que ele vai futuramente governar todas as nações, né, na vida eterna, depois do juízo final. E ele ainda fala aqui que Jesus foi o quê? Foi arrebatado e ascendeu aos céus depois da sua morte e ressurreição. Ele ascendeu aos céus, está diante do trono de Deus, ok?
Então o apóstolo João, ele vai oferecer o quê? 4 características do filho da mulher, ou seja, 4 características de Cristo. Em primeiro lugar, o filho da mulher é o Messias vencedor. A descrição do filho não é da sua humilhação, mas da sua exaltação. O filho que nasceu é o rei que tem o cetro nas mãos. Seu reinado é universal e irresistível. Ou seja, nós lemos aí que ele vai governar todas as nações com o cetro de ferro. Segunda característica, o filho da mulher é o Messias que completou a sua obra. Então, a primeira coisa, ele é o Messias vencedor. E agora ele é o Messias que completou sua obra. O versículo não menciona sua obra expiatória na cruz. Porém, sabemos, à luz das Escrituras, que a exaltação, né, a alegria, é um resultado da sua humilhação até a morte. Então, Jesus foi humilhado, se humilhou até a morte, morte de cruz. Amém? Jesus na cruz triunfou sobre os principados e potestades. Ok? A morte de Jesus na cruz foi a vitória definitiva e a salvação para todos nós. Terceiro lugar, então o filho vencedor, o filho completa a sua obra, e o filho da mulher é o Messias que subiu ao céu para sentar-se no trono. Né? Então ele venceu o dragão na cruz, que é Satanás, e assentou-se agora no trono de Deus governando os céus e a terra. Ele vai reinar até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A ascensão de Cristo, né? A ida de Cristo junto para Deus, é a vitória judicial sobre Satanás, sobre o pecado e sobre a morte. Porque Jesus morreu na cruz, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus passou cerca de mais 40 dias com os apóstolos, os discípulos na terra, e depois ele ascendeu aos céus com Deus. Então, essa é a vitória sobre Satanás, sobre o pecado e sobre a morte. Os dispensacionalistas entendem que esse filho arrebatado ao trono seja uma figura da igreja invisível, que será arrebatada. Porém, essa visão está em desacordo com o ensino geral das Escrituras e com o contexto desse capítulo 12 que nós estamos aprendendo. Quarto lugar, a vitória do filho e a expulsão do dragão provocam proclamação e alegria no céu. A vitória de Cristo agora é vista e publicada. Embora Cristo esteja reinando hoje, os agentes do mal ainda estão operando. A gente sabe disso, né? Satanás com seus demônios operam no mundo grandemente e fortemente. Mas, né, chegará o quê? Chegará o dia da vitória, o dia da vitória plena, né? O dia da vitória completa de Cristo, ok? E quando chegar esse dia da vitória de Cristo sobre o dragão, sobre a serpente, sobre Satanás, haverá o quê? Proclamação e alegria nos céus. Amém, queridos? Então, nessa primeira parte, né, do capítulo 12 de Apocalipse, nós vimos o quê? Nós vimos 3 personagens. A mulher, né, a mulher que simboliza a igreja, ok? Nós vimos o quê? Nós vimos o menino que nasceu dessa mulher perseguida, que simboliza Jesus. Esses 2 personagens. E na aula que vem, na próxima aula, número 43, nós vamos ver algumas características, né, do dragão, que é Satanás, ok? Então é isso, né? Eu creio que até aqui nós conseguimos aí dar uma iluminada, né, nesse capítulo 12, porque realmente é um capítulo que usa muita simbologia, é um capítulo que, se você lê ele sem esse contexto, sem esse estudo, fica difícil realmente de entender, né? Que mulher é essa que tem as suas vestes, uma de sol, está vestida do sol, tem a lua debaixo dos seus pés, tem 12 estrelas, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, está grávida, né, para dar um filho. Aí o dragão vem e persegue esse filho, só que o filho sobe ao céu e depois o dragão luta com Miguel, nós vamos ver na próxima aula, e aí Miguel vence, e aí esse dragão volta para a terra, leva com ele um terço e depois persegue de novo a mulher. Então, queridos, é um capítulo bem complicado, né?
mas é um capítulo que nós temos que entender o que significa tudo isso, certo? Então, espero que você tenha entendido até aqui, né, o que significa a mulher, que é a igreja, um símbolo da igreja de Cristo, e o filho dessa mulher, que é Jesus, ok? Próxima aula, nós traremos aí a próxima parte do capítulo 12, que fala sobre o dragão, ou sobre a antiga serpente, que é Satanás. Pessoal, vamos estar orando então, para nós encerrarmos a aula de hoje? Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós engrandecemos o teu santo e poderoso nome, te agradecemos por esse momento, por esses poucos minutos na tua presença, diante da tua palavra, Senhor. Tua palavra nos ensinando mais uma vez, ó Pai, que nós somos a igreja. Nós fazemos parte, Senhor, estamos assentados junto com Cristo, Cristo é o nosso cabeça. Mais uma vez o Senhor fala, Pai, que nós seremos perseguidos. O Senhor não vai nos livrar da morte, mas vai nos livrar na morte. Ou seja, talvez morreremos por ti, por amor a ti, por amor à tua palavra, por não apostatarmos da tua palavra, talvez nós morreremos. Mas o Senhor promete que teremos depois uma vida eterna contigo, ó Deus. Isso é o mais importante para nós, ó Pai. E essa certeza possa estar a cada dia dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, né, na nossa vida diária, que nós possamos viver essa alegria, saber que um dia nós teremos vitória completa sobre todo o mal nessa terra. Pai, muito obrigado, que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus, que tenhamos uma semana de vitória em nossas vidas, que eu possa curar os enfermos, que eu possa levantar os que estão caídos, que eu possa perdoar os pecadores, que eu possa, em nome de Jesus, restaurar vidas, ó Pai. Que eu possa nos dar força e discernimento para pregar e anunciar o teu evangelho a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então é isso. Fico por aqui nessa aula de hoje. Até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço, um grande beijo para todos.